Ontem foi anunciado na página Cristianismo Hoje, ou Christianity Today, que John Piper estaria hoje pela manhã, entre umas 9 e 11 horas da manhã, em uma manifestação contra o aborto lá nos Estados Unidos. No livro Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, o John Piper trata em um capítulo, ele deixa um capítulo para tratar sobre a questão do aborto. E ele encoraja os pastores a se levantarem contra o aborto. Fato é que no Brasil hoje, a questão da política, ela tem sido entrado em pauta. Termos como esquerda e direita voltaram a ser usados e falados hoje no Brasil. Isso até dentro de muitas igrejas. Outra coisa também que nós notamos é que em muitos círculos o discurso político, ele meio que se assemelha com a pregação religiosa. Isso é uma questão perigosa, mas isso nós resolvemos de forma bem simples, mostrando o que de fato é o Evangelho. Porém, numa atitude contra esses pastores e pregadores que acabam usando o púlpito para disseminar única e exclusivamente política, na luta contra esses pastores se levantam outros pastores que não querem nem tocar nos termos políticos e em questões políticas. Não querem nem tocar em nada do que envolva a política. Esses pastores bem intencionados, eles dizem assim, olha cara, vamos ficar somente com o Evangelho. Vamos ficar somente com o Evangelho nos basta, não fomos chamados para falar mais nada. Porém, esses pastores bem intencionados e alguns deles vaidosos, porque não querem ser lembrados e categorizados juntos com outros pastores que estão na mídia aí e que fazem muito mal ao Evangelho, na ânsia de não se parecer com esses caras, eles apresentam um evangelho que não possui aplicação prática para as outras áreas da vida. Então eu louvo a Deus pela vida do John Piper, que hoje pela manhã esteve em uma manifestação contra o aborto. Aborto esse que mata muita gente. Matam negros, pobres, brancos, ricos, homens e mulheres. Então, se você é um pastor, se você é um pregador, se você é um cristão comum, ou eu nunca quero pregar o evangelho no púlpito, não tem problema nenhum. Mas é um chamado de Deus para a tua e para a minha vida levantarmos a voz contra o aborto. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu quase fui abortado, tá? Então aí, pela graça de Deus, minha mãe ficou grávida com 17 anos de idade, tinha acesso a pouquíssima informação, chegou a procurar uma clínica para me abortar e graças a Deus isso não aconteceu. Então o que eu estou falando para vocês aqui, toda vez, todo assunto que envolve aborto acaba mexendo comigo. Eu acabo pensando, eu acabo olhando aquele caso, eu fico pensando assim, poxa, muito triste isso. Uma pessoa ser atacada, ser morta, quando ela não tem condição nenhuma de se defender. Então, eu quero ainda falar muito sobre esse tema, mas eu quero encerrar aqui com vocês. E eu louvo a Deus pela vida do John Piper, eu amo esse senhor, ele influencia muito a minha vida. Eu quero ainda ter uma oportunidade de abraçar ele, de agradecer ele por ter dedicado a vida dele ao Evangelho. E eu quero mostrar isso para vocês. John Piper conta no livro que ele foi preso já em manifestações contra o aborto. Essa é uma boa causa para lutarmos. Essa é uma ótima causa para nos engajarmos, tá bom? Eu deixo aqui para vocês John Piper orando hoje pela manhã, no encerramento, eu acho, da manifestação do protesto contra o aborto. We confess corporately that we are not what we ought to be, and therefore we fly to Jesus Christ. We love your Son. What would we do, we sinners here on this street, what would we do if there were no redemption in Jesus? So thank you for putting him forward to bear your holy wrath and take our punishment and put our sins on his back that we might die to sin and live to righteousness. And that's why we're here, Lord. We want to dedicate ourselves afresh, and we want to pray for Planned Parenthood, that they might live to righteousness. We want to ask, Lord, that according to their tithe, which is on the wall, Planned Parenthood, that they would bring about nurturing parents rather than helping parents stop being parents by killing their children. We ask that you would help them create and bring about nurturing parents by not taking the lives of future parents in the womb. É isso aí.
Valeu.